Oi pessoal, mais um vídeo para o canal Doses de História, depois de um longo tempo, quase um mês aí, né? Por causa de outros trabalhos que eu assumi, acabei tendo que deixar o canal Doses de História e me preparar para outras coisas. Mas agora estou conseguindo voltar. Irei tentar postar com frequência novamente. Antes da gente começar a segunda parte sobre a história do papado, aquele pedidinho para vocês. Se inscrevam no canal Dose de História, deixem um joinha e apertem o sininho das notificações para vocês saberem quando tiver conteúdo novo, tá ok? Pessoal, quando a gente conversou pela última vez no vídeo um, a gente conversou um pouco sobre a tradição vinculada a Pedro como sendo o primeiro Papa. Eu tentei explicar a vocês como funcionou e qual a diferença entre o que a igreja diz como tradição e como a instituição do papado foi sendo e é uma instituição construída historicamente? Hoje, pessoal, no segundo vídeo, eu vou contar um pouco para vocês como que o papado se desenvolveu em termos de poder, principalmente na Idade Média, quando a figura do papado se entrelaça, digamos assim, com as instituições de poder, principalmente com as grandes autoridades, os grandes donos de terra do período medieval, daquela famosa estrutura chamada feudalismo. Então, eu vou começar explicando da seguinte forma, pessoal. Como a gente tem visto desde o último vídeo, a instituição do papado, ela não começou centralizada em uma pessoa, que no caso, segundo a igreja, seria Pedro. Ela foi uma instância de poder que foi se desenvolvendo à medida que a igreja foi se institucionalizando. Ou seja, à medida que a influência política da igreja foi aumentando, a centralidade de tomada de decisões foi se concentrando em uma pessoa. Historicamente, o primeiro Papa, como instituição central de autoridade, a gente pode delimitar por volta do século IX. Vejam a diferença. O primeiro Papa oficialmente para a igreja é Pedro, mas historicamente, Papa como Papa, temos o primeiro como sendo Leão I, por volta dos anos 840, mais ou menos, sendo que, mesmo com ele, as atribuições do papado não ficaram muito claras. Só depois
com as suas sucessões e principalmente com Gregório VII, lá na Reforma Gregoriana, no século X e XI, a Igreja Católica passa a prestar uma obediência mais clara ao Papa. Que reforma é essa, pessoal? A reforma gregoriana foi um movimento feito pelo Papa Gregório VII que teve como consequência uma grande disputa entre o papado Gregório VII e o imperador Frederico II da Áustria, na região da Áustria-Alemanha, nessa região da Europa. O que significou essa disputa? Um não queria meio que reconhecer o poder do outro. Gregório VII, ele achava que o papado tinha o direito e a legitimidade dada por Deus em nomear as autoridades imperiais. Frederico II achava que o contrário. Quem dava legitimidade ao poder do Papa eram os imperadores e, por causa disso, os imperadores também, no caso ele, né? No caso ele também teria o direito de nomear o aparelho administrativo da igreja na região dele. Nesse caso, pessoal, qual que foi o resultado de tudo isso? Foi uma excomunhão promulgada pelo Papa Gregório VII e com relação ao imperador Frederico II, que acabou isolando politicamente o território governado por Frederico II, que teve como resultado posterior o pedido de desculpas de Frederico II, meio que forçado e o reconhecimento da autoridade papal. Mas anos depois, essa autoridade, esse reconhecimento de Frederico II e a disputa acaba gerando na prisão do Papa Gregório VII, deixando claro que a disputa entre o papado e os senhores de terra e os governantes iam ser permanentes por todo o período medieval. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Continuando essa linha de construção da autoridade papal. Que depois de Gregório VII, os seus sucessores foram gradativamente aumentando o seu poder, até que o auge desse reconhecimento
e até mesmo do poder imperial do Papa aconteceu durante o pontificado do Papa Inocêncio III, que vai de 1183 a 1228, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, pessoal. O que esse Papa consegue, no fim das contas, para ir já conduzindo o vídeo para uma conclusão dessa segunda parte? O Papa Inocêncio III, ele consegue desenvolver em torno de si e confirmar algumas estruturas de legitimidade para a decisão de Papa, principalmente com relação a reconhecimento de grandes senhores feudais, né? Grandes senhores de terra e imperadores que possam reconhecê-lo como autoridade, como contrapartida, ele reconhece a autoridade dos senhores de terra como senhores da autoridade temporal, ou seja, das coisas de política, de organização de Estado, enquanto esses chefes de governo reconhecem e dão exclusividade ao Papa sobre decisões no plano espiritual e religioso. Inocêncio III, pessoal, é importante por causa de quê? Porque a figura do Inocêncio III, ele participa de uma série de fatos históricos no interior da igreja que irão desembocar, por exemplo, na institucionalização, ou pelo menos o começo dela, do período das Inquisições medievais, onde a igreja combateve aquilo que ela julgava como fora dos padrões institucionais, principalmente com relação a algumas doutrinas que estavam surgindo no período medieval desde o século anterior, entre o século XI e XII, que a igreja já estava atenta, mas Inocêncio III é o primeiro Papa que consegue centralizar em sua figura pessoal a figura de mediação e centralização da autoridade papal. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que a gente vai voltar a discutir no próximo vídeo. Que a autoridade papal, através de suas atitudes, seus documentos, cada vez mais vai se posicionando de uma forma clara como centro de comando da igreja, diferente dos primeiros tempos, onde existia uma divisão de poder entre as primazias, que foram aquelas 5 que a gente viu: Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e
e a ortodoxa grega que a gente viu no primeiro vídeo, agora não, a Igreja Católica Romana assume uma posição de comando e de chefe de toda a cristandade, o que vai chegar até a reforma de Martinho Lutero em 1517, que a gente vai falar sobre esse período de turbulência até chegar em 1517 no próximo vídeo, pessoal. Grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem bem, tchau, tchau.